Graças e paz, irmãos. Boa noite. Quem vê pensa que é combinado, né? Começou de manhã com o Guilherme dando uma aula e falando sobre o tema da mensagem de hoje. Aí o louvor falando do tema da mensagem de hoje. E parece que as pessoas que estão assistindo falam assim, deve ter sido combinado. Não é não, é só Deus falando conosco. Vamos continuar meditando na palavra do Senhor. O tema desse mês é depois da redenção. E a ideia é a gente avaliar como eram e como ficaram as coisas. O que mudou, o que não mudou, o que era prometido e foi cumprido, aquilo que esperavam e receberam. Como que o mundo fica depois da cruz de Cristo, depois da obra salvadora dele? E hoje à noite eu quero falar sobre o que movia quem estava antes da redenção e o que move quem está depois da redenção. Eu quero falar sobre expectativa. O tema dessa mensagem é um mundo em expectativa. E eu queria convidar os irmãos a abrir a palavra de Deus em Hebreus 11. Hebreus 11 é um texto muito conhecido da igreja. E eu quero trabalhar ele hoje de uma forma que não é a mais óbvia, não é a de sempre, que a gente fala dos heróis da fé, né? O texto de Hebreus 11, ele vai falar sobre homens do Antigo Testamento e suas vidas, chama eles de galeria dos heróis da fé. E eu queria ler com os irmãos esse texto. A gente vai se ater a dois textos do capítulo 11, mas não dá para a gente ter o entendimento verdadeiro do capítulo 11 se a gente não lê inteiro. Ele é grande, mas ele é um texto maravilhoso, então eu queria ler ele inteiro com vocês hoje. O capítulo 11 todo, tá? Enquanto vocês encontram aí, eu quero explicar o porquê que é importante Hebreus, a carta aos Hebreus e o capítulo 11 para o que a gente vai falar. A carta aos Hebreus foi escrita, como o nome diz, aos hebreus, aos judeus que haviam se convertido a Jesus. Tinham muitos judeus que não aceitaram a Jesus, mas alguns aceitaram a mensagem do Evangelho e se converteram a Jesus. E esses hebreus, em especial, eles sofreram muito. Eles passaram por muita dificuldade. Porque se um pagão qualquer, de qualquer religião daquele tempo, se convertesse, era muito mais fácil de entender. Porque os judeus viviam na Judéia, numa região onde só viviam judeus. E ali no meio você tinha pagãos. Se um pagão desse que já vivia numa terra estranha se convertesse, era só outra religião. Ele seria perseguido por Roma, como todos os cristãos foram. Mas era só isso. Agora um judeu, ao se converter na Judéia para o cristianismo, ele não só seria perseguido por Roma, mas também seria perseguido pelos judeus. Ele perdeu família, ele perdeu amigos, ele perdeu vida social, ele perdeu a comunidade em que ele se envolvia, ele perdeu trabalho, ele perdeu negócio, ele perdeu tudo, tudo. E ainda foi perseguido como um cristão. E aí, quando a carta aos Hebreus ela é escrita, ela é uma carta de encorajamento a esses judeus convertidos ao cristianismo, para que eles não voltassem ao judaísmo. E o autor, ele usa exatamente o que nós estamos fazendo. Ele olha antes e depois, e fala como era e como ficou. Então a carta aos Hebreus, ela é uma carta fantástica que você leia para você entender como era e como ficou depois da redenção. E o capítulo 11, ele fala sobre os heróis da fé, né? Ele fala sobre aqueles homens do Antigo Testamento de quem nós podemos tirar exemplo, e ele fala sobre como eles viveram, para que a gente saiba como viver hoje. Eles fazem parte desse antes e desse depois. Bom, vamos ler a carta aos Hebreus, no capítulo 11 inteira, tá? Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que não se vê foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim.
Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou suas ofertas. E embora esteja morto, por meio da fé, ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois, antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé, é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito das coisas que ainda não se viam, movido por um santo temor, construiu uma arca para salvar a sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, ele peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque, Jacó, co-herdeiros dessa mesma promessa, pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, que apesar de estéril e avançada de idade, recebeu o poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos quanto as estrelas do céu, e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Esse versículo 13 ele é importante para o que a gente vai falar. Todos esses viveram pela fé e morreram sem receber aquilo que havia sido prometido. Viram-no de longe e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que não estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles. E lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e figurativamente recebeu Isaque de volta entre os mortos. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú com respeito do futuro deles. Pela fé, Jacó, à beira da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou a Deus apoiado na extremidade do seu bordão. Pela fé, José, no fim da vida, fez menção ao êxodo dos israelitas do Egito e deu instruções acerca dos seus próprios ossos. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses de seus pais, ou por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou a ser chamado de filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a desfrutar dos prazeres do pecado por algum tempo. Outro texto importante para a nossa mensagem de hoje, 26. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Pela fé, saiu do Egito e, não temendo a ira do rei, perseverou, porque via aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e fez aspersão do sangue, para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. Pela fé, o povo atravessou o Mar Vermelho como em terra seca, mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Pela fé, caíram os muros de Jericó, depois de serem rodeados por 7 dias. Pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. O que mais direi? Eu não tenho tempo para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, Jefité, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder de fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza eles tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha, colocaram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Uns foram torturados e recusaram-se a ser libertados para poder alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombarias e açoites.
Outros ainda foram acorrentados, colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada, andavam errantes, vestindo peles de ovelhas e cabras, necessitados, afligidos, maltratados. O mundo não era digno deles. Vagavam pelos desertos e pelos montes, pelas cavernas e pelas grutas. 39, é importante para a gente. Todos esses receberam um bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco eles fossem aperfeiçoados. Esse é o texto de Hebreus 11, é um texto maravilhoso. É um texto que restaura a nossa fé, que nos enche de vigor, de vontade de continuar caminhando. Mas ele fala de um tema escondido, né? Não tem nenhuma vez essa palavra, mas ela está presente aí, que é a palavra que a gente quer discutir hoje. Ele fala sobre expectativas. Expectativa é uma coisa pouco dita na igreja, a gente fala pouco sobre ela. E ela é uma coisa tão presente nas nossas vidas, né? Nós somos seres de expectativa. A gente acorda de manhã e a gente já começa a pensar onde? No futuro. Você percebe que você acorda de manhã e já está pensando no futuro? Você não pensou no passado, porque você acabou de acordar. Você não pensa no presente, você está acordando. Você já está pensando no futuro. Se o filho já acordou, se o marido vai atrasar, se você vai conseguir fazer café a tempo antes de alguém sair, se você vai chegar naquele ônibus no ponto daquela hora que ele ainda não está cheio, ou se você já vai pegar ele lotado, se você vai pegar seu carro e vai pegar a marginal lotada, vai chegar atrasado no serviço, seu chefe vai brigar com você, se é hoje que você é mandado embora ou promovido, se a sua mulher está bem, se seu marido está mal, a gente pensa em tudo. No fim do dia que tem um aniversário de alguém, no casamento do fulano, na mensagem que você tem que mandar, na briga que você vai ter, na reconciliação que você vai fazer. Pensa aí, sua vida ela é feita de futuro. O nome disso é expectativa. O nome disso é expectativa. E vocês já pararam para pensar que um dia não existiu expectativa? A expectativa, ela é igual à morte, ela é igual à fome, ela é igual ao sono, ela é igual ao medo, ela é igual a todas as outras coisas que nasceram no dia em que o homem pecou. Adão não tinha expectativa, você já parou para pensar nisso? Adão vivia agora. E depois ele vivia agora. E depois agora. E agora. E agora. E agora. Adão não tinha expectativa. Expectativa, então, não é de Deus. Não foi Ele quem criou. É uma consequência do afastamento de Deus. Quando nós nos afastamos de Deus pelo pecado, a nossa alma começa a perceber que ela é fraca, perceber que ela acaba, perceber que nós podemos morrer a qualquer momento, perceber que os nossos entes queridos podem morrer a qualquer momento, perceber que nós precisamos de comida, perceber que nós precisamos de abrigo, perceber que nós somos frágeis. É a hora em que nós percebemos a nossa finitude, e ela só existe quando nós estamos longe de Deus, que faz com que a gente comece a pensar no futuro. O futuro não importa quando nós estamos com Deus. O futuro só importa porque estamos distantes de Deus. Então a expectativa, por ser algo que não é de Deus, ela não vem de Deus, ela não é original, ela entrou em nós junto com o pecado e junto com todas as consequências. E exatamente por isso, nós precisamos aprender a lidar com a expectativa. O Senhor, Ele é maravilhoso e misericordioso, e por isso, para cada uma das consequências do pecado, Ele criou uma alternativa. Olha só, para a morte, Ele criou a salvação e a vida eterna. Não é? Para a fome, para a sede, para a nossa nudez, para a nossa insegurança, Ele nos ensinou o trabalho, Ele ensinou a plantar, Ele ensinou a colher, Ele nos dá a força, Ele nos sustenta no trabalho, Ele faz com que a erva cresça, Ele faz com que os animais cresçam, Ele faz com que a gente prospere no nosso trabalho, Ele vai nos dando as alternativas para aquilo que o pecado gerou. O pecado, ele nos dá a santidade, ele nos dá o Espírito Santo para que a gente possa viver livre dele. Também existe um antídoto para a ansiedade, para a expectativa.
Eu falei ansiedade porque a gente estava conversando ali antes do culto, né? E ele falou, então pode ser que a expectativa e a ansiedade é a doença da expectativa. É quando a expectativa toma conta de você de uma maneira que você já não consegue mais controlar. A preocupação, ela é a expectativa tomando a sua mente. É pré-ocupar. Você está ocupado com aquilo antes daquilo chegar. Todas as coisas com as quais a gente lida do futuro, elas são como nós nos relacionamos com a expectativa. Mas o Senhor nos dá uma alternativa para viver com a expectativa. Conviver com a expectativa. Porque nós não podemos ser livres dela. A gente tem que ter a consciência de que a gente não é capaz de viver livre de expectativa. Assim como a gente não é capaz de viver livre da morte. Se o Senhor Jesus não voltar, todos nós vamos morrer. Assim como a gente não é capaz de viver sem a fome, sem a dor, sem o sofrimento, sem o pecado. A gente não consegue ser completamente imune ao pecado. Mas Ele nos dá alternativas de vida. Ele nos dá um caminho bom. Uma maneira da gente se relacionar com essas coisas sem que ela nos contamine, sem que ela nos tome. E é sobre isso que Hebreus 11 fala. Hebreus 11 vai falar sobre a boa expectativa. A primeira coisa que Hebreus 11 nos mostra é o como os homens de fé viveram com relação à expectativa. A vida de todos esses homens que nós lemos aqui, ela é uma vida de expectativas. Você já leu o Antigo Testamento, muito provavelmente. Você se lembra da história de Noé. Noé passou 120 anos, mais do que qualquer um de nós aqui vai viver. Ele passou construindo uma arca. Sendo humilhado, sendo caçoado, sendo desacreditado, num lugar onde nem rio tinha. Você já imaginou a expectativa desse homem? Abraão saiu da terra do pai dele, a terra era do pai dele, da qual ele era herdeiro. Foi para uma terra onde ele era um estrangeiro, desconhecido, vagou por ela uma vida toda, dormindo em barraca, dormindo no campo, dormindo sem terra, numa terra que não era sua, com uma mulher que era estéril, com a promessa de que ele teria um filho sem ter o filho. E aí quando ele tem esse filho, o Senhor fala, sobe no Monte Moriá e sacrifica. A vida desse homem era só expectativa, era só, usando a palavra errada, mas era só ansiedade, sabe? O que vai acontecer, o que vai acontecer, o que vai acontecer. Jacó, ele desde pequeno, ele sabia, por profecia, que ele era o herdeiro da promessa de Abraão e de Isaac. Porque a Bíblia fala que o mais velho serviria o mais novo, era ele o herdeiro. E ele cresceu e viveu uma vida inteira na expectativa de como é que eu vou ser esse herdeiro. E caiu, e errou, e comprou a primogenitura do irmão, inventou e enganou o pai para isso. Só lá na frente é que ele vai se dar conta do que ele fez e ser transformado. Tão transformado que o nome dele é mudado para Israel, mas a vida inteira dele foi temendo, se preocupando e fugindo. Só expectativa. E a gente pode usar todos os outros nomes que tem nesse texto. A vida inteira deles era a vida de expectativa. Mas o que faz eles estarem na galeria dos heróis da fé? Por que eles são os homens de sucesso? Porque são esses daqui os que tiveram sucesso nas suas vidas. Porque a verdadeira expectativa deles não estava nas coisas dessa terra. A verdadeira expectativa deles não estava nas coisas que ia acontecer com eles aqui e agora. A expectativa deles estava numa coisa que eles não sabiam o nome. Ele só sabia que viria. Perceba, nenhum desses homens aqui sabe o nome daquilo que eles esperam. Mas eles esperam com todo o coração deles. E eles confiam plenamente no Senhor que prometeu para eles. Só um exemplo de como eles confiam no Senhor que prometeu para eles. Quando você lê Gênesis 22 de novo e você vê o sacrifício de Isaac, se atenta para o trecho aonde eles chegam no pé do monte e eles vão subir para Abraão sacrificar Isaac. Lê o que ele fala.
ele fala: fiquem aqui, nós subiremos, adoraremos e voltaremos. Ele subiu para sacrificar Isaac, mas ele tinha plena certeza que eles voltariam. Ele não tinha preocupação nenhuma com o filho dele. Ele não tinha preocupação nenhuma com as coisas dessa terra. Ele não tinha preocupação nenhuma se Deus iria falhar. A preocupação dele, real, estava em como ele ia encontrar aquele Senhor. Como ele ia agora estar face a face com ele. Como ele ia lá, e será que ele teria forças de fazer aquilo que Deus quer que ele faça? As preocupações dele estavam nas coisas do alto, não estavam nas coisas da terra. Moisés, olha a vida de Moisés. Moisés não se preocupava com as coisas dessa terra, ele se preocupava com as coisas do alto. Tanto que a única vez que o texto explica quem era esse que eles esperavam é com Moisés. No capítulo 13 ele fala que por amor a Cristo. Eles nem sabiam o nome de Jesus, mas eles já esperavam ardentemente por esse Jesus. Noé nunca esperou pela chuva, nunca esperou para ver todos eles mortos, nunca esperou para mostrar que ele estava certo e que eles estavam errados. Pode ler o texto, você não vai achar isso em Moisés. Em Noé, você não vai achar esse triunfo de Noé. Noé pisando nos inimigos dele, não. Ele estava preocupado em ser encontrado digno de fazer aquilo que Deus tinha dado para ele fazer. A preocupação de Noé era: será que eu vou conseguir fazer direito essa arca? Será que eu estou anunciando verdadeiramente que ele vai fazer e que ele vai castigar o mundo? Será que a minha família vai ser salva? Será que eu vou conseguir cumprir a obra do Senhor? Será que eu estou fazendo o que agrada a Ele? A preocupação dele estava com as coisas do alto. Davi lá na frente, quando ele peca e o profeta Natan chega lá e conta para ele do pecado, e ele rasga e ele vai para o templo orar e ele escreve o Salmo 51, vê se tem ali ele pedindo para Deus não tirar o reino dele. Vê se está escrito que ele não quer deixar de ser o rei, ou que ele não quer deixar de ser o Senhor, ou que não mate o filho dele. Não tem. Ele clama e diz: não tira de mim o teu espírito. Das coisas do alto que ele está preocupado, não são com as coisas dessa terra. Essa é a primeira coisa que Hebreus 11 nos ensina de como viver com a expectativa. A única maneira saudável para mim e para você vivermos com a expectativa é tendo a plena confiança na única pessoa que pode mudar o futuro. Porque Ele é o único que conhece o futuro, que é o Senhor. Ao invés de você tentar se preocupar com o que você vai fazer daqui a pouco, preocupe-se com o Senhor, se Ele vai estar com você daqui a pouco. Porque se Ele estiver com você daqui a pouco, seja lá o que acontecer daqui a pouco, você vai conseguir resistir. E como está no texto de Hebreus, se você fosse errado no meio, se você for morto, torturado, perseguido, agredido, tanto faz, se o Senhor estiver com você, você vai resistir também. Porque os seus olhos vão estar naquele que conhece o futuro, naquele que controla o futuro, naquele que decide o futuro, naquele que faz o futuro. É só Ele quem tem o controle dessas coisas. Se nós vamos gastar a energia com o futuro, e nós vamos gastar, nós não conseguimos não gastar a nossa energia com o futuro, gaste com alguma coisa útil. Os heróis da fé gastavam com o Senhor. Por isso eles estão aqui. Como que o texto começa em Hebreus 11? A fé é a certeza do que esperamos. Certeza. Você tem certeza do que você vai fazer a hora que você sair daqui? Não. Mas você tem certeza de quem é o Senhor que vai estar com você a hora que você sair daqui. Entende? A única coisa que nós podemos ter certeza é no Senhor. O que faz a gente conseguir viver dessa forma? É a segunda coisa que o texto nos ensina. O texto tem um segundo elemento fundamental, e esse é o elemento que todo mundo conhece, que é o que faz com que a gente consiga viver dessa forma. É a fé. A fé é a certeza daquilo que esperamos. É a convicção de coisas invisíveis.
Seus olhos ainda não chegaram lá, como o futuro. Eles ainda não estão nos seus olhos. Mas, você já sabe o que vai acontecer. Você percebe que enquanto cristão você tem essa capacidade que ninguém mais tem? Você sabe o que vai acontecer no futuro, mesmo sem saber qual vai ser o futuro. O que vai acontecer no futuro na minha e na sua vida, sabe o que é? A vontade de Deus. Isso basta. Mas você só consegue sentir isso, entender isso e perceber isso, se você for como os heróis da fé. Se você for uma pessoa de fé. Se você tiver certeza de quem é que controla o futuro. Certeza daquilo que você espera. Romanos 10, 38, vai dizer que o justo, o homem correto, aquele que está no caminho, vive pelo quê? Pela fé. O caminho da justiça é o caminho da fé. Para que a gente possa viver dessa forma, a gente precisa entregar todo o nosso futuro, toda a nossa expectativa, toda a nossa angústia, toda a nossa ansiedade no Senhor. O que é que a palavra fala? Entreguem a mim toda a sua angústia, né? Venham a mim todos os que estão angustiados e eu os aliviarei. Meu fardo é leve, meu jugo é suave. A gente tem que entregar diante do Senhor e confiar nele, de que Ele é capaz de cuidar dessas coisas. Mas, normalmente, a gente vai olhar para isso de uma forma triunfalista. E o texto não fala disso. Ele não fala para você jogar a sua angústia, a sua preocupação, a sua expectativa, a sua aflição nele, e ele vai cuidar disso de forma a fazer você prosperar. Não. Isso vai fazer que, se você pensa assim, vai fazer com que você sofra mais ainda no futuro. Ele pediu para você jogar nele, e ele vai jogar a paz dele sobre você. O que vai acontecer com esse futuro não importa. O texto que nós lemos agora há pouco, aquele trecho que eu acabei de citar, dos homens que sofreram, ele não fala de sucesso. Ele fala de perseguição, ele fala de derrota, ele fala de angústia, ele fala de sofrimento. Mas todos esses homens tinham a alegria no coração, porque eles jogaram todas essas coisas que estavam sendo feitas neles sobre o Senhor. E o Senhor devolveu a paz que excede o entendimento. Entende essa relação? Ele não promete que quando você lançar sobre ele toda a sua angústia, os seus problemas vão acabar. Ele promete que você vai ter um Senhor que é infinitamente maior do que os seus problemas. É isso que ele te promete. Então, quando nós olhamos para a galeria dos heróis da fé, a gente tem que enxergar e entender que a fé, a certeza naquele que nos promete e naquele que nos conduz, ela é o objeto da nossa ocupação. Ela é o objeto do nosso pensamento. É nele que nós pensamos, é nisso que nós pensamos, é nele que nós confiamos. É ele quem vai nos levar até o destino. Qual o destino? O que ele quiser. Abraão nunca se questionou onde ele estava indo. Eu vou onde ele me mandar, a terra que ele vai me mostrar. E foi. E todos os outros heróis da fé viveram assim. Mas isso era o Antigo Testamento. Todos eles tinham expectativa no Senhor Jesus. Não é isso que eu disse? Todos eles esperavam, no fundo, a vinda do Senhor Jesus. O Senhor Jesus já veio. E agora? Como nós vivemos? Aonde está a nossa expectativa? A nossa expectativa está na volta do Senhor Jesus. É a mesma coisa. Só que agora, além da promessa, a gente sabe o nome dele. A gente sabe quem ele é. Ele colocou o Espírito dele em nós. A gente caminha junto com ele todos os dias. E a gente precisa manter essa mesma expectativa que esses homens tinham, mas não na vinda de alguém que eu ainda nem sei quem é, mas na volta daquele que eu tenho plena certeza de quem é. Então,
Olhando para o Novo Testamento, eu quero convidar vocês a lerem um novo texto. O segundo texto que eu queria ler com vocês está em 1 Pedro. 1 Pedro 1. Quero ler com os irmãos do versículo 3 até o versículo 13. 1 Pedro 1, do versículo 3 ao versículo 13. Ele diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus dentre os mortos, para uma herança que jamais pode perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam. Ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovada, que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo refinada pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam, e apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com grande alegria, indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé e a salvação das suas almas. Foi a respeito dessa salvação que os profetas falaram da graça destinada a vocês, investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e a circunstância para as quais apontava o Espírito de Cristo que neles estava, quando predisse a vocês os sofrimentos de Cristo e as glórias que seguiriam aqueles sofrimentos. A eles foi revelado que estavam ministrando não para si próprios, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora são anunciadas por meio daqueles que pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo enviado dos céus, coisas que até os anjos anseiam observar. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir, estejam alertas e ponham toda a esperança na graça que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Olha só, ele está falando das mesmas coisas de Hebreus 11, as mesmas coisas. Mas ele fala com um nome, Jesus. A gente tem 3 grandes coisas a tirar desse texto. A primeira delas é que nós devemos viver em uma esperança viva. O texto fala no versículo 3 que a nossa esperança é viva. Porque aquilo que nós esperamos é uma pessoa, o Senhor Jesus, que morreu na cruz, mas que ressuscitou, e subiu e nos prometeu, breve voltarei. A nossa esperança está nisso, de que em breve Ele vai voltar. Essa é a primeira coisa que esse texto nos ensina, a maneira como nós devemos viver, em expectativa, precisa ser em expectativa viva, como vivo é o nosso Senhor. Se nós devemos ter expectativa em alguma coisa nas nossas vidas hoje, tenhamos expectativa nisso, de que Ele está voltando. E o texto de Pedro 3 diz, é nisso que vocês exultam. Você sabe o que é exultar? Exultar é quando você tem uma alegria tão grande, é quando você tem uma coisa tão boa acontecendo que você nem sabe o que você falar, e você faz assim. Isso é exultar. O cristão, quando imagina a volta do Senhor Jesus, precisa ser tomado por essa alegria que não sai nem palavra, só sai. Que alegria! É assim que a gente tem que ter expectativa. É na certeza de que Ele está voltando. Em segundo lugar, um alerta. Tudo o que nos acontece
Acontece para purificar e provar a nossa fé. Tudo. Absolutamente tudo o que acontece na vida de um cristão está a serviço da purificação e da provação da tua fé, te preparando e te fazendo ter mais certeza naquele que vai voltar. Tudo. Se você for promovido no seu trabalho, isso vai estar servindo para purificar e para preparar você, para provar a sua fé. Vai. Como que você se relaciona? Isso aumenta a sua esperança na volta de Cristo? Isso diminui sua esperança na volta de Cristo? Isso tira o seu foco da volta de Cristo? Porque isso pode acontecer. Ah, o Senhor me deu essa bênção, eu fui promovido, então eu creio mais nele agora. Então quer dizer que você só vai crer no Senhor se Ele te abençoa. Se você não for abençoado na sua vida profissional, então você não crê tanto assim em Deus. Ops! Ela provou a tua fé. Mas, se eu fui promovido, e agora eu creio menos na volta do Senhor, porque eu estou tão ocupado em agora eu tenho mais dinheiro, e agora eu posso trocar meu carro, agora eu posso reformar minha casa, agora eu vou cuidar das coisas que eu tenho aqui e tal, não sei o quê. E a igreja, não, domingo eu estou lá. Opa, provou a tua fé de novo. E mostrou que ela ainda não é o suficiente. Tem uma maneira de você ser promovido para a glória de Deus e ela aumentar a tua fé. Santa. Você vai ter que descobrir isso. E se você foi mandado embora? Ah, Deus não cuidou do meu trabalho, caiu a minha fé. Ela foi provada novamente. Ah, mas e se você descobre que vocês vão ter um filho? Agora você gosta mais de Deus, então se você não tiver um filho, você gosta menos de Deus porque você vai estar ocupado com outras coisas? Tudo pode provar a nossa fé. Tudo pode provar a nossa fé. Morreu um parente seu, alguém que você ama, um filho, um pai, um irmão, uma esposa. Ah, Deus não cuida de mim. Deus não está comigo. Tudo pode provar a nossa fé. Absolutamente todas as coisas que nos acontecem precisam ter uma relação nossa com Deus, na qual nós confiamos, valorizamos e esperamos mais Deus do que todas essas coisas. Isso não é ruim, isso é maravilhoso, porque você vai dar valor ao seu trabalho na proporção em que você der valor ao seu Deus. Se o seu trabalho toma o lugar de Deus, ele perde o valor. Agora, se Deus é o soberano sobre a sua vida, o seu trabalho vai ter o exato valor. E tudo que acontecer nele vai melhorar a tua fé. Se os teus filhos são superiores ao Senhor, os seus filhos perdem o sentido de ser. Agora, se o Senhor é o superior, Ele vai te ensinar como amar e a forma de amar e o tanto quanto amar os seus filhos. E eles servirão para provar e melhorar a tua fé. O Senhor tem que ser o objetivo final das nossas vidas. Ele tem que ser o objetivo máximo das nossas vidas. Tudo o que acontece nas nossas vidas precisa ser observado por mim e por você como isso aumenta a minha fé. Como isso me prepara para a volta do Senhor. Como olhando para isso eu vejo que o Senhor está voltando e Ele está voltando. Tudo o que acontece nas nossas vidas deve ser usado para provar e purificar a nossa fé. E a terceira coisa que Hebreus 11, agora voltando para Hebreus 11, né, vai nos ensinar, está na continuação, está em Hebreus 12. Hebreus 12 é a conclusão daquilo tudo que a gente leu em Hebreus 11. E eu vou ler só o comecinho. Ele diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, essas que acabamos de ver, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, dispersando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição de pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem se desanimem. O texto de Hebreus, ele era um texto para que os hebreus não desanimassem e não voltassem às práticas antigas, perdendo a esperança de que Cristo volta. O que o texto
de 1 Pedro e o texto de Hebreus vai nos ensinar é que nós devemos ter força, nós devemos resistir, porque nós estamos alcançando o alvo da nossa fé, que é Cristo. Ele já suportou todas as coisas por nós, Ele já nos fez mais do que vencedores, porque todas essas coisas que vão nos acontecer, Ele já venceu. A nós, só cabe uma coisa: confiar completamente no Senhor. Ter fé, que é o quê? A certeza daquilo que nós esperamos. Amém? Bom, eu quero orar com os irmãos agora para encerrar. E se você é alguém como dos heróis da fé, se você tem essa plena convicção, essa plena certeza, se os seus olhos estão fixos no Senhor, se você olha para o Senhor Jesus e exulta, se você vive cada minuto da tua vida simplesmente pensando em como melhorar a sua fé, como estar mais pronto para receber o Senhor, eu quero te convidar a orar comigo nesse sentido, fortalecer a sua fé. Agora, se você ainda não teve um encontro com esse Senhor, se quando eu falei a respeito das expectativas, da ansiedade, da angústia, você percebeu que isso toma o teu coração, que você não consegue olhar para o autor da vida e tirar da tua frente todas essas coisas, se você percebeu que existe uma confusão dentro do teu coração, que existe uma confusão na tua alma, que as prioridades estão fora de lugar, que você ainda não consegue ter a fé que esses homens têm, que esses homens aqui dessa igreja têm, eu queria te convidar a fazer uma outra oração. A oração pedindo para que o Senhor venha para dentro de você e passe Ele a ser aquilo que é mais importante na tua vida. Ore comigo e peça para que o Senhor transforme a tua vida de forma que você comece a viver não pelas coisas que vão acontecer, não pelas promessas que vão te acontecer, mas pelo Senhor que estará com você quando todas essas coisas te acontecerem. Eu te garanto que nada pode ser mais satisfatório, nada pode trazer mais paz para o seu coração, nada pode fazer mais diferença na tua vida, te encher de esperança, de alegria pela eternidade. Então, se você sentir isso no seu coração, ore com essa convicção. Eu não vou pedir para você levantar a mão, para você vir aqui na frente, mas se você depois disso tiver certeza de que você quer conversar com alguém, os irmãos estão aqui à frente, o Judásio, eu, os irmãos do louvor, os irmãos da recepção, qualquer um está à sua disposição para te abraçar, para te receber nessa família. Amém? Vamos orar. Pai, louvado seja o seu nome pela tua palavra, Pai. Te glorificamos porque pudemos lê-la aqui, porque pudemos entendê-la, porque ela nos corrige, ela nos exorta, ela nos transforma, ela nos salva. Louvado seja o teu nome, Pai, por ter deixado a tua palavra santa nas nossas vidas e nos capacitar para entender e para ser transformado por ela, Pai. Te louvamos por este culto, te agradecemos por esse momento maravilhoso, onde as nossas portas estão abertas, onde os nossos irmãos estão reunidos em santidade, onde o Senhor é aquele que está assentado no trono e que absolutamente ninguém quer brilhar e ninguém quer ser reconhecido senão o Senhor, Pai. Te louvamos por esse momento, te louvamos pela tua palavra, te pedimos, Pai, dá-nos fé, dá-nos certeza daquilo que nós esperamos. Enche o nosso coração com essa certeza de que Cristo está voltando e que está voltando logo, Pai. Coloque sim, Pai, uma santa urgência no nosso coração de pregar o Evangelho para aqueles que ainda não conhecem, Senhor. Ajuda-nos, Pai, a encontrar os Teus filhos que estão perdidos pelo mundo e trazê-los para a Tua casa, trazermos para o rebanho do Senhor, trazermos para a vida eterna, Pai. Sustenta-nos nesse caminho, Senhor. Coloca no nosso coração a Tua vontade, a Tua bondade. Coloca-nos o Senhor para que a gente olhe para Ti e não para as coisas desse mundo, Pai. Faz-nos embaixadores nessa terra, pessoas que passam por aqui, pessoas que vivem aqui, que exortam esse mundo, mas que não se perdem nas coisas desse mundo, não perdem sua atenção, seu foco, sua esperança nas coisas dessa terra, Pai. Enche-nos das coisas da outra terra, Pai. Enche-nos, Pai, das coisas do mundo que há por vir. Enche-nos, Pai, da expectativa da volta do Senhor Jesus. Usa-nos até lá, Pai. Santifica-nos até lá. Guarda-nos até lá, Pai. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém? Irmãos, que Deus abençoe a sua vida, que seja uma boa semana de paz e que você medite a respeito disso e confie cada vez mais no Senhor. Amém? Amém.